Olha, a gente vai começar fazendo menção aqui dessa, digamos, relação que tem o governo Lula com o Congresso Nacional, especialmente com a Câmara dos Deputados. E hoje a gente vai lançar, ou pelo menos para entender o Brasil hoje. Vamos dar uma olhadinha sobre essa relação, tá aqui, olha, para entender o Brasil, vai escolher este tema aqui. Vamos lá para a primeira tela, Nilson, só para a gente começar essa história aqui. Aqui tem o governo Lula, para se ter uma ideia. O governo Lula tem oferecido emendas e cargos para conseguir os votos do Centrão. É essa a relação. Aí parece que o Centrão que é o grande problema do país. Mas fisiologia tem dois lados. É, obviamente, quem oferece alguma coisa para ter apoio no Congresso, né? Sem, obviamente, ser alguma coisa programática, ou seja, do ponto de vista de ideias, é apenas para votar a favor porque está tendo um cargo no governo ou porque recebeu emendas, mas fisiologia não é só do Centrão, é também do governo, nesta troca que não necessariamente pode ser chamada de republicana. Mas vamos seguir. Então tem aqui o governo Lula que tem emendas e cargos e o Centrão com os votos. A relação é essa. Como é que ela vai acontecer? Aí vamos entender agora na segunda tela como é que essa relação está avançando. O governo Lula tem 3 projetos, verdadeiramente. O arcabouço, que ainda tem uma série de indefinições, e também gastos crescentes. As indefinições são porque o texto que foi aprovado na Câmara é muito diferente do que foi aprovado no Senado. Agora voltou para a Câmara e o governo está tentando manter o texto do Senado, que libera alguns gastos de fazerem parte da conta do superávit primário. Ou seja, toda aquela conta para dizer se o governo está gastando mais do que está arrecadando, vai perder o que se chama de credibilidade, como aconteceu no governo Dilma. Daí o que faz a Câmara, no voto inicial, naquele projeto inicial, na primeira votação, tinha mais uma conexão muito mais séria, mais responsável com a questão da responsabilidade fiscal. Terá, a partir de agora, não se sabe, porque o governo está trabalhando justamente para ter uma base maior dentro da Câmara dos Deputados e, quem sabe, manter o texto do Senado. Para se ter uma ideia, tem uma exceção lá, por exemplo, o Fundo do Distrito Federal, o Fundeb, mas tudo, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, mas tudo isso é gasto, não dá para chamar de outra coisa. E se é gasto, precisa estar na conta. E quando está na conta, vai perceber que o governo está gastando muito mais. E aí o governo tem que começar a cortar na própria carne, ou seja, ser mais austero, economizar mais, reduzir o tamanho da máquina do Estado. Não sugerir, inclusive, a criação do 38º ministério, já tem 37, né? Vamos lá. A reforma tributária, que tem exceções demais e uma alíquota alta, que ninguém sabe, mas está se sugerindo uma alíquota de 26%, 27%, que seria uma das mais altas do mundo, se não a mais alta, só para se ter uma ideia. E o PAC 3, que, para se ter uma ideia, tem um problema sério. 41 bi de déficit no primeiro semestre, o que quer dizer que o governo não tem dinheiro para fazer grandes investimentos, ou seja, investimento público. Depende, sobretudo, do quê? De investimento externo. Só que o histórico é tão ruim do PAC, de obras inacabadas que ficaram pelo caminho, de atrasos na conclusão de obras. Para você ter uma ideia, no PAC 2 de Dilma Rousseff tinha uma linha de trem, do trem rápido que ligaria São Paulo ao Rio de Janeiro. Você sabe se esse trem existe? Não, não sabe porque não existe. Só para você ter uma ideia do problema do PAC. E investimento externo em queda, ou seja, o governo hoje não reúne credibilidade, ele não consegue atrair o investimento externo, tanto que caiu pouco mais de 27% na comparação desse primeiro trimestre de Lula com o primeiro trimestre de Jair Bolsonaro lá no ano passado. Ou seja, caiu o investimento externo. Investidor externo só vem se tiver, obviamente, segurança jurídica e uma perspectiva de que o país vai crescer. Não é isso que o investidor está vendo. Ou seja, são esses os projetos. Daí a dificuldade de você convencer a Câmara de, olha, estamos fazendo algo muito bom para o país. Não. Este é o grande problema. E daí você tem que conseguir apoio de outra maneira. Vamos seguir então para a gente ver a outra tela, Nilson? As contas de apoio no Congresso, para se ter uma ideia, a base de Lula tem em torno de 128 deputados. A aprovação na Câmara de um PL, por exemplo, que é quando você exige só de maioria mais um, é 257 votos. A PEC, uma proposta de emenda à Constituição, 308 votos. Para se ter uma ideia, o PP e os republicanos, que estão sendo agora cortejados pelo governo para terem lugar ali dentro da esplanada dos ministérios, tem 49 deputados do PP e 41 deputados. Se você pegar 128, se for, por exemplo, um PL, dá o quê? Mais ou menos 130, 129 votos para ter os 257. Para aprovar uma emenda à Constituição, são 180 votos a mais do que essa base, digamos, mais fiel de partidos ligados ao governo federal do presidente Lula desse terceiro mandato. Por fim, para a gente entender agora a outra conta final, temos aí a última tela, por gentileza, Nilson, para a gente concluir. Está aqui. O que está em negociação para ter o apoio desses partidos? Os Ministérios do Desenvolvimento Social,
de portos e aeroportos e talvez a criação do Ministério de Micro e Pequenas Empresas, o 38º Ministério. Ou seja, lá atrás eu falava aqui que criou 37 ministérios, não estava cabendo todo mundo, continua não cabendo, para se ter uma ideia. E o governo não consegue avançar com pautas prioritárias para fazer a economia ser retomada, que estagnou justamente por este novo governo. E também as diretorias da Caixa e também da Funasa, que é um órgão, é uma Fundação Nacional de Saúde, é uma autarquia justamente que tem atuação no país inteiro. Com todos aqueles projetos que não decolam, ou seja, que não chamam atenção, que não criam uma expectativa, o governo está recorrendo à fisiologia, à troca de cargos para ter voto no Congresso Nacional. A pergunta que se faz é, o Congresso vai ceder ou não? A Câmara, especialmente, porque no Senado o governo sempre teve, até agora, uma maioria bastante confortável. A gente vai continuar acompanhando esse assunto, até porque você sabe, já foram bilhões de reais liberados em emendas. E nesta semana o presidente Lula está na África do Sul, levou o ministro da Fazenda, enquanto o Congresso deve votar também algumas medidas. Espera-se que vote. Aliás, o Cláudio Dantas vai falar sobre esse assunto daqui a pouquinho.